Pessoal, muito bom dia a todos. Bom dia. Espero que vocês tenham tido uma semana proveitosa, uma semana abençoada. E se ela foi difícil, mais do que o comum, podemos pedir que Deus nos abençoe, porque Ele nos concede a oportunidade de iniciar uma nova semana. O tema que vamos abordar hoje, segundo o roteiro aqui da revista, indicada pelo pastor João Geraldo, é sujeitem-se uns aos outros. E o texto bíblico, base da nossa lição, é o que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias nesse texto, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20. Eu farei a leitura, os irmãos acompanharão em silêncio, assentados como estão. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. O tema da sujeição, como eu disse há pouco, o tema da nossa aula é sujeitem-se uns aos outros. Esse é um tema muito caro, esse é um tema muito importante para todos nós e que perpassa a palavra de Deus. Aliás, quando nós prestamos uma atenção especial à questão da submissão, submissão é sinônimo de
sujeição, nós nos impressionamos com a quantidade de referências que a Bíblia contém. Por exemplo, todos nós sabemos que devemos nos sujeitar a Deus, certo? A Bíblia também diz que devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, Romanos 13. Devemos nos sujeitar aos pais. Esse é o mandamento com promessa, honrar os pais. E essa honra que nós devemos tributar, dirigir aos nossos pais, ela implica também submissão, não apenas submissão, respeito, temor, mas também submissão. Honrar os pais significa também submeter-se a eles, submeter-se às autoridades estabelecidas por Deus na igreja, os líderes. Deus chamou, vocacionou pastores, que no contexto presbiteriano são aqueles que levam o nome, ou são chamados de pastores propriamente, como o pastor João Geraldo, o pastor Marconi, e os presbíteros. Os presbíteros são pastores. E a diferença técnica, basicamente, entre o reverendo João Geraldo e os presbíteros aqui da igreja, o Daniel, Misael, certo? O Rômulo, o Robson e o Sebastião, a diferença técnica é que o pastor João Geraldo, ele se dedica, mais exclusivamente, ele dedica mais tempo a isso, ele também teve a oportunidade de estudar, de fazer um curso específico de teologia, mas, e os outros presbíteros, certo, não têm condições de se dedicar plenamente a isso, em tempo integral, e não necessariamente fizeram estudos teológicos, mas a natureza do trabalho, tanto do pastor João Geraldo como dos presbíteros, é o apacentamento, o cuidado das ovelhas. Então, devemos nos sujeitar a Deus, às autoridades políticas, aos governantes, a isso me refiro, aos pais, aos líderes que Deus colocou sobre o seu povo. A Bíblia, inclusive, também menciona que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos e estes, por sua vez, devem ser submissos a Cristo, cabeça da igreja. Não para por aí. Fala que os servos devem ser submissos aos seus senhores, ou seja, no contexto atual, na época bíblica, os escravos deviam ser submissos, subalternos aos seus senhores. No nosso contexto, os empregados devem ser submissos aos seus patrões, aos seus chefes. Gente, é muita submissão, hein? E aí vem já a primeira pergunta para despertar, para provocar uma reflexão. É fácil se submeter? Não é preciso responder em voz alta. Esposas, é fácil se submeter ao marido? Você que é funcionário, é fácil se submeter ao patrão? Agora pensa como membro da igreja, ao longo da sua experiência cristã. Sempre é fácil se submeter ao conselho da igreja? Ao pastor? Que hoje é o pastor João Geraldo, mas antes essa igreja teve outros pastores. É fácil se sujeitar ao governante no nível municipal, estadual e nacional? Mas é porque eu não gosto do partido dele, eu não sou dessa cor política. Não importa. Não tem uma nota de rodapé lá em Romanos 13 dizendo: seja submisso, respeite as autoridades, apenas se elas estiverem afinadas com o seu viés político. Esse tema é um tema caro, é um tema que aparece muitas vezes na Escritura, e também a Bíblia diz para que nos sujeitamos uns aos outros, ou seja, mesmo que não seja o pastor ou o presbítero da igreja, mesmo que não seja o meu chefe, mesmo que eu seja solteiro, também existe uma submissão, que é a submissão entre os irmãos, certo? Porque maior é aquele que serve. Então, eu espero que com essas
menções, né, ao tema da submissão na Bíblia, você seja atraído, você seja despertado, provocado para refletir, e mais do que refletir, certo? Colocar em prática a vontade de Deus na sua vida, assim como eu também devo colocá-la na minha. Muito bem, algumas considerações sobre essa passagem lida, que também é muito interessante, certo? Por exemplo, em algumas ordens religiosas da Igreja Católica, certo? Existe o ministério do lava-pés. Vocês sabiam disso? Que existem alguns sacerdotes ou monges, dependendo da ordem, no contexto católico romano, que interpretam esse capítulo e lavam os pés uns dos outros. Então eu pergunto, já que Jesus diz aqui, certo? Versículo 14, ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Já que Jesus disse isso, o que vocês acham de nós instituirmos ou propormos ao Conselho da Igreja do Cruzeiro o ministério do lava-pés aqui, nessa igreja, a partir desse capítulo? Vocês acham que vale a pena? Seria pertinente? É correto? Porque Jesus lavou os pés dos discípulos. Que tal se lavarmos os pés uns dos outros? Estão entendendo a pergunta ou não? Se você vier a frequentar uma igreja que tem o ministério do lava-pés, você vai se inscrever nesse ministério? Ou você vai ficar ressabiado e se esquivar? Então, essa é uma primeira provocação em relação ao texto propriamente, certo? Porque aqui já sugere um cuidado na interpretação. Por que nós não temos a obrigatoriedade de lavar os pés? Essa é a questão. Porque várias coisas que Jesus fez, certo? Nós não necessariamente fazemos hoje. Porque quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que narra, certo, os primeiros anos da igreja, nós não temos nenhuma menção, certo, nenhum registro dos apóstolos lavando os pés uns dos outros. Quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, as epístolas, quer tenham sido escritas por Paulo, por Pedro ou por outros irmãos, nós também não temos recomendações e instruções para que lavemos os pés uns dos outros. Mas temos, por exemplo, em relação aos dons espirituais. Mas temos, por exemplo, em relação ao amor fraternal, ao cuidado mútuo. Então, aí já tem uma regrinha básica de interpretação bíblica. Aquilo que a Bíblia não corrobora, não confirma em outros textos, a gente deve ter cuidado, certo? Para evitar estabelecer isso como regra, como obrigatoriedade para a igreja. Por exemplo, lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, ele fala que as mulheres devem usar véu. Por que as irmãs aqui não estão usando véu? Porque a interpretação, o entendimento que tem prevalecido entre nós é de que aquela ali é uma questão contextual. Apesar de que existem cristãos, inclusive reformados, calvinistas, em alguns lugares do mundo, que entendem que aquela recomendação ela é para os dias atuais, ela é para a igreja em todas as épocas. Por exemplo, a igreja reformada holandesa na África do Sul, as irmãs usam véu. Na verdade, no caso deles, elas nem usam véu, mas elas têm a cabeça coberta por um chapéu. A igreja do R.C. Sproul, nos Estados Unidos, esse teólogo, né, muito famoso, com muitos livros publicados, também na igreja onde ele foi pastor, as mulheres usavam véu. Mas essa não é a interpretação da igreja presbiteriana do Brasil, e por isso as mulheres aqui não usam não tem a cabeça coberta. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas tem outras coisas aqui também interessantes no texto. Já no versículo 1, na última frase, o texto afirma que, tendo amado os seus, Jesus, que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Já a partir do capítulo 13 de João, nós já temos aqui o registro dos últimos momentos de Jesus, da última semana de vida de Cristo. O recorte, a abordagem do evangelista João é diferente da abordagem de Mateus, Marcos e Lucas.
certo? A partir do capítulo 13 até o último capítulo de João, certo? Ele diminui o zoom da câmera, certo? E foca aqui na última semana de Cristo. Inclusive o texto menciona, né? Ora, antes da festa da Páscoa, nós sabemos que Jesus foi entregue às autoridades romanas, certo? Por ocasião da Páscoa. Então, quando se aproximava da Páscoa, que era a grande festa do calendário judaico, certo? Eles estavam reunidos, Jesus e os discípulos, e ele amou-os até o fim, ou seja, amou até as últimas consequências. A ideia aqui é amor ao extremo, até o limite. Ele não abandonou, ele não deixou de manifestar aquilo que ele já vinha manifestando para com os discípulos. Outra coisa que o texto diz, que a meu ver necessita uma explicação, a Bíblia diz que Jesus, no versículo 4, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, ou seja, ele colocou a toalha como se fosse um avental, certamente aqui da cintura para baixo. Por quê? Porque em seguida ele ia lavar os pés dos discípulos e naquela época não havia estrada asfaltada. A estrada era de barro mesmo, né? Não sei se alguém conhece, dependendo da região, pissarra. Alguém conhece a expressão? Estrada de pissarra, certo? O irmão Misael ali, então eu não estou mentindo, tá bom? Pissarra é mais ou menos aquele barro vermelho misturado com umas pedrinhas. Dependendo do lugar do Brasil, de onde você vem, certo? Você vai conhecer de outra forma. Então, as pessoas naquela época usavam sandálias, certo? Então, os pés, quando chegavam na casa de alguém, o pé estava, certo, bem empoeirado. Então, era um hábito lavar os pés, certo? Mas a novidade aqui é que o Senhor tomou a iniciativa de lavar os pés dos discípulos. Na verdade, deveria ter acontecido o contrário, não é? Ou então, na medida que Jesus tomou essa iniciativa, na medida que eles se deram conta que o nosso Senhor estava ali, certo? Dava, né? Insinuava, colocou a toalha, pegou a bacia ou a vasilha com água, alguém podia dizer, não, Senhor, não faça isso, deixa que eu faço. Mas Jesus quis fazer isso, certo? E como ele mesmo explica, para dar o exemplo, para que isso fosse uma referência, um princípio a ser colocado em prática por eles. Outra coisa pertinente, olhem o versículo 10. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, certo? Porque Pedro era muito afoito, né? Pedro falava antes de pensar, pedoca era uma coisa assim, difícil, viu? Na hora que Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse assim, não, Senhor, nunca me lavarás os pés, versículo 8, respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí Pedro já emendou, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, ou seja, se é assim, já me dá um banho. E aí Jesus declara, né? Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Ou seja, os discípulos, à exceção do traidor, já eram convertidos, já eram crentes. Por que é necessária esse esclarecimento? Porque alguns pensam que a conversão dos discípulos só aconteceu em Atos 2, quando o Espírito Santo, por ocasião de Pentecostes, da festa de Pentecostes, desceu e revestiu aqueles homens que estavam ali, os apóstolos, e eles foram convertidos. Por quê? Porque na vida cristã, uma pessoa é convertida quando ela é visitada pelo Espírito Santo, ela é batizada com o Espírito Santo. Se é assim com a gente, então foi assim com os discípulos. Os discípulos tiveram uma experiência distinta e única. Essa geração que conviveu com Jesus foi a única geração que viveu naquela época chamada, que a gente pode dizer, de dobradiça. Por quê? O final de uma era, a era do Antigo Testamento, e João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, e o início de uma nova era, a era de internacionalização do Evangelho. Ou seja, se até então o Evangelho, a palavra de Deus, estava quase que restrita aos judeus, e são poucas as referências, os exemplos de pessoas não judias convertidas na antiga dispensação, na antiga era, como Raabe,
como os ninivitas, que receberam a visita de Jonas enviado por Deus. A partir do Novo Testamento, mais exatamente, a partir, certo, da ascensão de Cristo, o Senhor permite que os cristãos sejam perseguidos e, através da perseguição, o Evangelho se propaga, não apenas em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, que o Evangelho alcance outras nações. Os discípulos foram os únicos a viver naquele momento de transição, que marca o final da era do Antigo Testamento, caracterizada pelas profecias de que o Messias viria e, certo, o cumprimento da profecia, o Messias veio, certo? E a partir daquele momento eles são enviados para pregar o Evangelho em todos os lugares. Então, os discípulos já eram convertidos. Se você olhar no capítulo 15, Jesus diz no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E nós poderíamos aqui mencionar ou evocar outras passagens bíblicas. Num dado momento, Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho, certo? E eles se afastam, pregam o Evangelho, e quando voltam, Senhor, os demônios, os espíritos imundos se nos submetem. E Jesus, sim, é verdade, eu dei essa autoridade a vocês, mas se alegrem não porque os demônios, os espíritos imundos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está o quê? Arrolado nos céus. Já eram convertidos, certo? Então não pense você que a conversão dos discípulos, certo? Aconteceu só em Atos 2. Não, ali foi um revestimento, uma capacitação extraordinária para o cumprimento de uma missão também extraordinária. Ou seja, testemunhar Cristo diante das autoridades, ser fiel até a morte, e alguns dos apóstolos foram mortos. Estevão, certo, um dos primeiros diáconos da igreja, foi morto, apedrejado. Tiago, ao fio da espada, Atos 12, foi morto. Outros foram mortos. E de levar o evangelho a outras nações. Em dado momento, Deus se manifestou a Paulo numa visão: não temas, pois eu estou contigo. Fala e não te cales. Então, aquela experiência de Atos 2 foi uma experiência de capacitação, de revestimento, certo? De enchimento do Espírito Santo de uma maneira muito particular, de uma maneira muito singular, para essa obra maravilhosa que o livro de Atos nos conta. Então, eis aqui algumas considerações, né, sobre alguns trechos, alguns versículos. Também notem no versículo 19, certo, que Jesus se identifica da mesma forma como Deus se apresentou a Moisés e a Arão, lá no contexto de Êxodo, né, nos primeiros capítulos de Êxodo. Desde já vos digo, versículo 19, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou, certo? O que eu vou dizer, Senhor, diante de Faraó? Diga que eu sou, te enviou. Então Jesus está dizendo, em outras palavras, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Em verdade vos digo, versículo 20, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, eu venho do Pai, aquele que me recebe, recebe ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Legal, pastor, então, ok, alguns comentários o senhor já fez, agora vamos ao tema, pastor, porque eu tenho dificuldade de me submeter, certo, de obedecer às ordens do papai em casa. O papai fala assim, pode sair, mas tem que estar aqui 11 da noite. Ou então, quando o conselho, pastor, toma, às vezes comunica uma decisão na igreja, pastor, às vezes lá dentro de mim eu torço o nariz. Pastor, eu não gosto desse presidente, ou então poderia, pastor, eu não gosto do presidente anterior, certo, ou daquele que ocupou o cargo anteriormente. Então, esse é um tema difícil para todos nós. Por quê? Por que é difícil nos submetermos uns aos outros? Essa história é bem antiga, lá em Gênesis 3. Quem é que propôs a mulher comer do fruto que não podia comer? Quem é que propôs? A serpente é quem? É o próprio diabo, certo? E o diabo liderou uma revolta. Lá na epístola de Judas, antes de Apocalipse,
o autor menciona anjos que não guardaram o seu estado original. Quer dizer, a própria presença da serpente, né, que é o diabo que se apropriou de um animal que naquele momento não rastejava. A serpente, né, tal como a conhecemos, ou a cobra, a víbora, certo? Passou a rastejar como consequência da maldição de Deus. Na Capela Sistina, em Roma, no Museu dos Vaticanos, tem uma representação da criação do mundo. E é interessante que o pintor daquela obra, agora não sei se foi Rafael, enfim, esse é um detalhe, certo? Ele pintou a serpente com umas asinhas. Pressupondo, né, que antes da maldição de Gênesis 3, certo? A serpente, por exemplo, voava. É uma obra de arte, né? Uma idealização. O fato é que a maldição foi imposta, né? A serpente, naquele contexto, ela passou a rastejar. Mas Satanás, ele foi expulso com os anjos que o seguiram, porque ele quis ser igual a Deus, ele quis usurpar o lugar do nosso Senhor. Ou seja, ele liderou uma revolta, ele foi insubmisso. E aquele que é insubmisso e ladrão desde sempre, o inimigo das nossas almas, sugeriu a Eva, como sugere a você e a mim todos os dias, para que desobedeçamos a Deus, para que ela comesse do fruto que não devia comer. Eva comeu, infelizmente, e deu para o seu esposo, e o abestado comeu. E aí já começa um conflito, certo? Eles são acometidos de vergonha, de medo, de temor, tentam se esconder da presença de Deus, certo? E quando Deus se manifesta, certo? Adão coloca a culpa, transfere a culpa do seu ato. Interessante, né? A serpente se dirige a Eva, que foi criada depois de Adão. Mas Deus, quando se manifesta, ele não vai primeiramente falar com Eva, ele vai falar com quem? Com Adão, o cabeça da criação. Ou seja, Satanás, certo? Ele aí a gente percebe já o princípio da desordem, certo? Deus fala com Adão e Adão transfere ou tenta transferir a culpa para quem? Para Eva. E ainda coloca a culpa na conta de Deus. A mulher que tu me deste. Vai falar com Eva, mas Eva o que faz? Foi a serpente. Certo? Então, ali a gente já percebe, certo? Uma quebra na comunhão com Deus, relacionamento vertical. Então, já há uma desordem, já acontece, se manifesta uma desordem espiritual. Antes eles viviam em comunhão com Deus, estavam nus e não tinham do que se envergonhar, e falavam com Deus na viração do dia. A partir do momento que desobedecem, que o pecado se instala, eles passam a temer, a fugir da presença de Deus, certo? Então já tem aí, certo? Uma quebra, um conflito, um problema de ordem espiritual deles, Adão e Eva, com o Senhor. Também tem um conflito de ordem interpessoal ou relacional. Por quê? Porque Adão transfere a culpa para Eva. Tem também um problema aí, certo, que tem a ver com a relação do ser humano com a criação de Deus, com o meio ambiente. Por quê? Porque a partir daqueles momentos, os animais que antes não fugiam da presença dos homens, passam a fugir da presença dos homens. Então, o relacionamento entre os seres humanos e a criação de Deus, os animais, a fauna e a flora também foi afetado. O pecado causa isso. O pecado promete prazer, promete satisfação, mas gera o quê? Sofrimento. Gera o quê? Tristeza, pranto, separação de Deus e também das pessoas. E quando nós lemos a narrativa bíblica, já no capítulo seguinte, o que acontece? Caim tira a vida do seu irmão Abel, certo? E passa a ser perseguido ou tem que receber um sinal de proteção da parte de Deus, que nós não sabemos qual é, para não ser eliminado da face da terra. Ou seja, bagunçou o coreto. A criação de Deus boa, perfeita, harmoniosa, funcionando direitinho,
por causa da desobediência, da insubmissão, ela foi afetada em todos os níveis, em todos os âmbitos. Então, por que não é fácil se sujeitar? Porque desde Gênesis 3, certo? Todos os seres humanos, inclusive eu e você, certo? Lutamos para ter uma coisa chamada autonomia, independência, liberdade absoluta, irrestrita. Autonomia é a junção de duas palavras gregas: nomos, lei, auto próprio. Uma pessoa autônoma é uma pessoa que quer viver segundo as suas próprias leis, ou seja, segundo os seus próprios caprichos, segundo a sua própria vontade. Então, a nossa natureza, a nossa índole caída, pecaminosa, já nascemos assim. Ela desde sempre, ela reivindica, ela reclama o quê? A autonomia. Eu quero ser livre, eu não quero prestar contas a ninguém. Eu quero viver a minha vida, deixa a vida me levar. Não quero prestar contas à minha esposa, não quero prestar contas ao meu chefe, não tenho que dar satisfação ao pastor, ao conselho. Isso é o que aquela voz interior própria do nosso coração pecador diz. Mas, graças a Deus, existe o Espírito Santo, que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. E muda a disposição do nosso coração, para que não demos espaço, guarida para essa natureza, para a velha natureza, para o velho homem, e possamos ser transformados à semelhança da pessoa de Cristo Jesus. Então, a primeira dificuldade que temos para com a sujeição, para com a submissão, em qualquer âmbito, em qualquer nível, em qualquer relação, é devido à nossa natureza caída, à nossa natureza pecaminosa. Está claro isso? Tudo bem? Salmo 51, né? Davi, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Alguém aqui não é pecador? Então, todos nós, uns mais, outros menos, dependendo do nível de santificação, do nível de maturidade cristã, todos nós lutamos contra o pecado da soberba, da arrogância, do individualismo, que revela, por sua vez, esse princípio do pecado, que é o egoísmo, a egolatria. Eu quero o mundo em torno de mim. Uma outra razão que faz com que, ou contribui para que o tema seja difícil de ser tragado, é porque existem, e tem acontecido muito também em nossa época, abusos de autoridade. Lamentavelmente, existe abuso religioso, né? O líder que se favorece da posição que ocupa para explorar as pessoas, às vezes até sexualmente. De vez em quando vem à tona aí um caso de um padre ou de um pastor, certo? Que fez o que não devia. Às vezes existe abuso de autoridade, autoritarismo no trabalho, no contexto laboral, no contexto profissional. Existem ou não existem chefes tiranos, grosseiros, autoritários, que se sobrepõem e às vezes tentam pisar aqueles que lhes são inferiores, aqueles que são seus subalternos? Existe isso também. Às vezes, dentro de casa, o pai ou a mãe não sabe manifestar sua autoridade como convém e provoca a ira nos filhos e gera essa indisposição dos filhos. Os filhos já são pecadores, porque herdaram o pecado do pai e da mãe. E aí, se o pai e a mãe não têm sabedoria, eles o que? Fomentam, eles contribuem para que os filhos tenham mais dificuldade ainda de cumprir o mandamento bíblico, de honrá-los e de ser submissos a eles.
E quando o governante, seja prefeito, seja vereador, governador, presidente, não apenas, não estamos fazendo alusão à nossa época, mas de qualquer época, em qualquer contexto. Vocês sabem que eu morei no Chile, certo? Fui pastor lá durante 7 anos. E o Chile teve uma experiência de ditadura muito opressora. Foram 17 anos de ditadura, um único general, o Augusto Pinochet. O Chile tem uma população mais de 10 vezes menor do que a do Brasil. A Grande São Paulo tem em torno de 22 milhões de pessoas. Toda a população do Chile, menos de 19 milhões de pessoas. Ou seja, a Grande São Paulo tem mais gente do que todo o Chile. Então, na época da ditadura, hoje se sabe, né? Os números dizem isso, as pesquisas, entre mortos e desaparecidos, mais de 3 mil pessoas. E que sofreram algum tipo de tortura, mais de 35 mil pessoas. Só a modo de comparação, quando foi estabelecida, instaurada a Comissão da Verdade no Brasil, o número de mortos desaparecidos não chegou a 500. Talvez eu erre aqui no número exato. Parece que foram 434 pessoas entre mortos e desaparecidos. Que foi até uma frustração para muita gente, porque muita gente projetava que no Brasil haviam morrido milhares de pessoas. Certo? E o trabalho da Comissão da Verdade, estabelecido num governo que era de esquerda, conseguiu comprovar que foram menos de 500 pessoas. Menos de 500, que são 500 ou quase 500 vidas preciosas, cada uma, não é um número, faz parte de uma família, mas não era como se supunha e nem se compara aquilo que aconteceu no Chile. Estima-se que pelo menos 200 mil chilenos saíram do país no contexto da ditadura. Onde é que eu quero chegar? Quando um chileno hoje, em pleno 2022, ouve a palavra submissão, ele tem arrepios. Ele tem um comichão, uma coceira interior. Por quê? Porque lá, certo, a autoridade que esteve no poder pesou a mão. Pesou a mão. Não que todos os mortos desaparecidos ou que foram torturados fossem flor que se cheirasse. Vou explicar para não ser mal interpretado. Fosse gente inocente, inofensiva. Não, alguns eram mesmo assassinos, bandidos, terroristas. Porque no governo do Salvador Allende, de 70 a 73, que foi o primeiro governo socialista na América Latina por via democrática, porque ele foi eleito pela maioria, os perseguidos de vários países da América do Sul, que viviam ditaduras, foram para o Chile. Gente perseguida da Argentina, gente perseguida ou que era persona não grata no Brasil, no Paraguai, no Uruguai. Então o Chile passou a ser o paraíso das esquerdas na América do Sul. Receberam muitos cubanos que na época, certo, Fidel Castro estava lá. Inclusive, Fidel Castro foi ao Chile. A metralhadora com a qual Salvador Allende tirou sua vida para não ser capturado pelos militares, havia sido presenteada por Fidel Castro. E havia uma célula terrorista no Chile, do movimento internacional, certo, revolucionário, que estava mesmo, certo, patrocinando, estimulando, certo, a delinquência e a violência. Então, lamentavelmente, houve também abuso por parte de um setor da sociedade, certo? Isso contribuiu para que o movimento do outro lado, o pêndulo, certo, pegasse, né, quando voltou, quando houve um movimento pendular, ou seja, a reação fosse tão exacerbada, tão exagerada. O que não justifica qualquer tipo de tortura, de abuso, de atrocidade. Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, lá no Chile, quando se fala em autoridade, olha que coisa, pode ser autoridade política, pode ser autoridade religiosa, pastor, padre, pode ser autoridade policial, militar, força armada, autoridade na universidade. O chileno, ele tem dificuldade. É muito difícil qualquer pessoa ocupar um cargo, um posto de autoridade no Chile.
Por quê? Porque eles tiveram uma experiência muito dura e isso gerou muitos anticorpos. E todo grupo, pessoa ou sociedade que em algum momento foi objeto de abuso de poder, naturalmente é ressabiada ou ressabiado o grupo, a pessoa ou a sociedade. Aqueles valdenses, não sei quantos de vocês já ouviram falar dos valdenses, aqueles protestantes da Itália, que são considerados os protestantes mais antigos do mundo, porque a origem do movimento valdense remonta ao século XII, uns 300 anos antes de Lutero. Os valdenses eles foram perseguidos durante mais de 700 anos. A origem deles é na França, perto de Lyon, mas eles acabaram migrando e acabaram se estabelecendo no grande centro valdense, que está nas montanhas, certo? Na fronteira da Itália com a França. Certo? Acho que sim. Da Itália com a França, sim. Que é um refúgio natural. Os valdenses que sofreram perseguições durante muitos séculos, eles têm um ditado. O ditado é mais ou menos o seguinte, vou tentar traduzir do espanhol, certo? Quem já queimou a língua com leite quente, chora só em ver a vaca. Dá para entender o ditado? Vou repetir. Quem já queimou a língua com leite quente, chora só em ver a vaca. Por quê? Porque tem traumas, tem feridas profundas que ainda não foram cicatrizadas. Por isso que o tema da sujeição é tão difícil. Mas, e aí a gente vai para a última parte da nossa aula, certo? A Bíblia tem instruções a respeito. Primeira coisa, qual é a nossa referência principal, suprema, perfeita de submissão? O próprio Senhor. O próprio Senhor. Isso, meus irmãos. Se você não tomou café, tenha esperança de que você vai almoçar. O nosso Senhor foi submisso ao Pai. Capítulo 14 do Evangelho de João. Certo? Versículo 28. Olha o que o texto diz aí, ó. Ouviste, João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. A missão que Jesus cumpriu no mundo foi a missão dada pelo Pai. No contexto da sua crucificação, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, se o Deus encarnado, se a pessoa bendita de Jesus, o Rei do Universo, aquele que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra, se ele foi tão humilde, se ele foi tão submisso, você e eu temos que imitá-lo. Ele tem autoridade moral para exigir de você e de mim submissão. Essa é a primeira razão, certo? O Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele viveu uma vida de submissão ao Pai, ele sendo Deus, certo? Ele não se comportou como se fosse, mas abriu mão da sua glória, encarnou-se para cumprir a missão que o Pai lhe havia dado. E por conta disso, Jesus foi exaltado, certo? Lá, escutem o que diz, eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo, certo? O que diz Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do vexame, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus, então, após a sua ressurreição, ele foi exaltado, foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, desfrutando, da glória que lhe é própria, dessa posição e condição de autoridade que o Pai lhe deu, e está alegre. E ele quer compartilhar essa alegria conosco.
Capítulo 15 de João, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Uma outra razão pela qual nós devemos crer e correr atrás para colocar em prática essa sujeição de uns aos outros é que nós temos em nós o Espírito Santo. Fomos batizados, fomos selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus que habita em nós. E que compartilha, nos concede poder para realizar aquelas coisas que nós naturalmente não temos condições de fazer. Alguém tem dúvida de que nós aqui, que os crentes são habitados pelo Espírito Santo? E é por isso que é possível colocar em prática, certo? O chamado fruto do Espírito. Jesus disse que ele, certo, é a videira, que nós somos os ramos, e que todo ramo que está conectado à videira, esse dá fruto, e muito fruto. E quando nós lemos Gálatas, Paulo fala do fruto do Espírito no capítulo 5, e diz, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ele continua e menciona no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, ânimo longo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Inclusive, para submeter-se às autoridades ou às pessoas que Deus colocou sobre nós, ou para que vivamos com elas e manifestemos, demonstremos o amor de Deus. Então, nosso exemplo de submissão é Jesus Cristo. E nós temos o poder dado por Deus, que é o Espírito Santo morando em nós, para escrever uma história diferente e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus recomenda a todos nós. Uma terceira coisa importante a ser dita sobre isso, e é muito importante, é que essa submissão, ela tem limites. Num dado momento, a Bíblia diz, né, que nós devemos obedecer às autoridades. Mas quando a autoridade ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, nós não temos mais a obrigação e o dever de obedecê-las. Quando as autoridades romanas proibiram os apóstolos de pregar o evangelho, qual foi a resposta? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Pastor, qual é o limite para que eu seja submisso, para que eu seja obediente? O limite é o limite estabelecido pela palavra de Deus. Se o governante não propuser qualquer coisa contrária à Bíblia, contrária a Deus, você deve obediência a ele. Quer seja da sua legenda ou não. Quer seja da cor política, como se diz no Chile, que agrada a você ou não. Se o que o conselho da igreja decidiu não ferir a Bíblia, você tem que acatar no Senhor. Pastor, mas não gostei. Eu sei disso. Nem tudo que os pais decidem agradam os filhos. Eu não sei vocês, mas os filhos de vocês, aqueles que são pais aqui, os filhos de vocês na idade escolar, já acordavam assim, empolgados para escovar dente, para ir para a escola? Ou às vezes é um pouco tensa aquela primeira hora? É difícil, não é? Somente na época do frio. Sempre as crianças, os filhos querem tomar banho antes de dormir. Sempre os filhos querem comer a comida que é colocada na mesa. Às vezes quando a gente vai passear, né, passa algum lugar aí, às vezes um shopping, por exemplo, né? Aí o filho quer comprar aquele brinquedo, né? Vê um brinquedo. E aí às vezes o papai nega. Ô
ou porque o filho já tem muito brinquedo, ou porque o brinquedo extrapola, né? Não dá para atender a vontade do filho sempre e da filha. Aí o filho, é verdade, papai, eu tenho que honrar o Senhor. Eu vou ficar alegre porque o Senhor não cumpriu a minha vontade. Não é assim. Ou seja, o ponto que eu quero destacar aqui é que nem sempre nós teremos satisfação em relação às leis ou acordos ou decisões que os nossos superiores tomam. Você sempre se alegra, se agrada daquilo que a empresa, que o superior, que o chefe estabelece? Nem sempre. Mas você, como funcionário, tem que cumprir. É ou não é verdade? Então, o limite é a palavra de Deus. Questão da submissão no casamento, certo? John Mackay, um presbiteriano famoso do século XX, foi, inclusive, diretor do seminário de Princeton, presidente da Aliança Reformada Mundial. Ele dizia que uma das principais estratégias do diabo é distorcer o sentido das palavras. E uma palavra que está absolutamente distorcida em nossa época é a palavra submissão. Porque muitas vezes, quando a palavra submissão é proferida, o que as pessoas entendem? Submissão significa inferioridade. Submissão significa subordinação cega. Ou seja, eu sou um capacho. Eu sou um empregado. Ser serviçal. Eu estava procurando, né, mas acho que não existe. Ser serviçal sempre. Ou cegamente servo, ou tem que obedecer sem questionar. E outras acepções que às vezes, certo, a palavra submissão gera, certo, em nossos ouvidos. Mas, meus irmãos e irmãs, biblicamente, submissão não significa outra coisa senão estar abaixo de uma missão. Submissão. Eu estou debaixo, sob, não sobre, sob, S-O-B, uma missão. E qual é essa missão? A missão de glorificar a Deus. Então, em que sentido as mulheres devem ser submissas aos seus maridos? No Senhor. Em que sentido e de que maneira os empregados devem ser submissos aos seus chefes, aos seus patrões? No Senhor. De que forma um membro da igreja deve ser submisso ao pastor da igreja, ao conselho ou à junta diaconal? No Senhor. Em outras palavras, desde que Cristo seja o centro. Então, o marido não pode exigir que a mulher seja submissa, certo? Tratando-a de maneira indigna, de maneira grosseira, como se ela fosse uma empregada. Pelo contrário, o marido deve tratar a esposa, tendo como referência a quem? A Cristo, o Senhor da igreja, que deu a si mesmo em amor, por amor à igreja. Então, a referência do marido é o próprio Senhor Jesus, o que ele fez pela igreja. Se o marido, mesmo sendo pecador, como qualquer outro ser humano, inclusive a esposa, tiver o exemplo e o modo de Cristo como referência, nenhuma esposa vai ter dificuldade de ser submissa a ele. Por quê? Porque o trato dele, a forma como ele lida com a sua esposa, a dignifica, a exalta. Agora, se o marido não cumpre a sua responsabilidade, vai ser difícil, viu? Para a esposa ser submissa. Se o pai e a mãe não têm maturidade, vai ser difícil que os filhos sejam submissos e honrem o pai e a mãe. Tá claro, irmãos? Então, qual é o limite da submissão? O limite da submissão é o limite estabelecido pela palavra de Deus. É desde que isso redunde, em outras palavras, em paz, em bem-estar, em edificação, na edificação da família, no fortalecimento do casamento, em valores puros, em valores amáveis, e não para exigir qualquer coisa do cônjuge,
mesmo na intimidade, não, porque eu sou teu marido. Não, não é assim. Isso glorifica a Deus? Se não glorifica, vai tirando o cavalinho da chuva. Porque aqui o padrão, a referência é a palavra de Deus. Para terminar, porque o tempo sempre está contra os pastores, é impressionante. Atos capítulo 15. No início da igreja, houve um conflito, houve um problemaço. O problema foi o seguinte: Paulo e Barnabé tinham pregado o evangelho em outros países, em outras regiões, em outras nações, e alguns crentes, mas que eram judeus, estavam dizendo que os convertidos, mesmo que não fossem judeus, tinham que se submeter aos rituais e cerimoniais da lei de Israel, do calendário judaico. Então surgiu esse problema. Capítulo 15 de Atos, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, esse grupo chamado judaizante, ou seja, crentes judeus, estavam insistindo que os crentes que não eram judeus, os egípcios, os sírios, certo? Os da Macedônia, os da Grécia, tinham que seguir o calendário judaico e os costumes judaicos. Esse foi o ponto. E aí o texto diz no versículo 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, com esse grupo, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Ou seja, houve um conflito, e Paulo e Barnabé de um lado e os judaizantes de outro não conseguiram chegar ao denominador comum, ao entendimento. Decisão: vamos a Jerusalém ouvir a opinião dos apóstolos e dos presbíteros da igreja de Jerusalém. Versículo 4: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, ou seja, alguns crentes judeus que antes tinham pertencido ao partido dos fariseus, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, os ritos, as cerimônias, o calendário judaico. Então, versículo 6, quer dizer, a discussão aumentou. Se antes estava só entre aqueles, certo, que haviam se deslocado até Jerusalém, chegando em Jerusalém, outros colocaram mais lenha na fogueira. Então, versículo 6, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Qual é a frase que aparece? Havendo o quê? Grande debate. Quer dizer, não foi um pequeno debate. E no debate vários falam. Pedro toma a palavra e fala. Dá o discurso dele. Certo? É um discurso longo. E ele termina dizendo: mas cremos, versículo 11, que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, é por graça, não é por obras, não é por cumprimento de agenda religiosa. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo. Então, primeiro um debate, muita gente na assembleia, muitas vozes, muitas opiniões. Fala o apóstolo Pedro. Depois que Pedro discursa, falam Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou quem? Tiago. E aí Tiago diz: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, ou seja, Pedro, como Deus primeiramente fixou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. E aí Tiago, certo, ele faz alusão a uma profecia, a um trecho lá de Amós capítulo 9,
Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Tiago interpreta a profecia de Amós da seguinte maneira: o restabelecimento do tabernáculo de Davi implica na inserção, na inclusão de gentios, de pessoas não judias, na igreja. É assim que Tiago interpreta a profecia de Amós. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, em outras palavras, vocês judaizantes, vocês estão perturbando, querendo colocar tradicionalismo, costumes humanos sobre os ombros das pessoas que não são judias e que são nossas irmãs na fé. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, porque existiam muitas festas, celebrações em que bebidas e comidas eram oferecidas aos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, aquelas proibidas pela palavra de Deus, da carne de animais sufocados, que era um método de abater os animais, e do sangue, certo? Porque alguns pratos, algumas comidas eram servidas com sangue. Não sei se era servido uma galinha ao molho pardo, ou a cabidela, como se diz em alguns lugares do Brasil, a galinha cozida com sangue. O fato é que foram essas as recomendações de Tiago. E ele diz, porque Moisés, ou seja, a lei de Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Em outras palavras, não vamos exigir deles o cumprimento das cerimônias, dos rituais e do nosso calendário, mas aconselhá-los para que evitem certas situações, a fim de que não haja escândalo, a fim de que eles não firam a consciência dos irmãos judeus. Então, versículo 22, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, certo? Ou seja, a palavra de Tiago, que interpretou a Bíblia, ela resolveu o conflito, ela terminou a discussão. E aqueles que estavam se sujeitaram, certo, ao acordo tomado, a partir da interpretação de Tiago. Então, meus irmãos, ser presbiteriano é aprender a ser voto vencido. Ah, pastor, porque eu quero, não é o que você quer. É aquilo que, no contexto da Assembleia e a Constituição da IPB, estabelece quais são os assuntos que devem ser tratados na Assembleia. Não são todos, nós não somos uma igreja congregacional batista. Quando a Assembleia é convocada, ela é convocada pelas razões que a Constituição estabelece. E quando ela não é convocada, a autoridade é exercida pelo Conselho, formado de pessoas escolhidas pela maioria, pela membresia, para tomar decisões. Então, quando o Conselho toma uma decisão, se essa decisão não fere um princípio bíblico, certo? Nós devemos acatar a decisão no Senhor. Isso também se aplica no contexto do seu trabalho em relação ao seu chefe. Isso se aplica em relação ao governante que estiver no poder, independente da legenda política do partido, independente do momento. Isso se aplica aos pais, que são autoridade de Deus sobre nossa vida. Isso também se aplica ao casamento. Isso também deve ser colocado em prática na vida da igreja, porque maior é aquele que serve. Certo? Com isso a gente termina a aula e antes de orar eu quero saber se tem perguntas. Se alguém tem uma pergunta, se alguém tem uma dúvida, ou mesmo discordância. Pastor, eu posso discordar do senhor? Pode. Vamos ouvir sua discordância e tentar, à luz da Bíblia, chegar ao entendimento. Então, nesse momento, se alguém tiver pergunta, o pessoal vai entregar o microfone para que quem está assistindo em casa possa ouvir a sua pergunta. Pessoal, existe alguma pergunta sobre o tema da sujeição, da submissão? Existe alguma dúvida? Diz que quando o professor pergunta e o pessoal ficar calado, isso pode significar duas coisas.
que entendeu tudo ou nada. Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Pelo semblante e pelo sorriso de alguns. Então vamos orar e pedir graça, porque não é fácil, irmãos, não é fácil, certo? Não pensem porque eu sou pastor, certo? Você é pastor? Não, eu também sou pecador como vocês. Eu já discuti algumas vezes em presbitério, certo? Do sangue esquentar. Mas aí, tendo chegado o momento da votação e tendo perdido, ou seja, o meu ponto de vista não tendo, a minha proposta não tendo sido acatada, tive que olhar para o Senhor: Senhor, o Senhor manifesta tua vontade, sua vontade, através da maioria. Cabe a mim aceitar, dá-me graça. Então não é fácil que os filhos sejam submissos aos pais, não é fácil que nós sejamos submissos em geral, né, às autoridades. Se esse é o seu caso, louvado seja Deus por isso. Mas em alguns contextos é difícil, mas Deus pode nos dar graça, como já tem nos dado. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a sempre ter o teu Filho Jesus como nossa referência, como o exemplo perfeito. Somos imperfeitos, não temos como imitá-lo de maneira plena, mas temos o teu Espírito que nos ajuda, ó Deus, a caminhar, mesmo com as dificuldades próprias da nossa condição humana, e cumprir a tua vontade. Ó Deus, dá-nos graça para que honremos os nossos pais, para que honremos as autoridades, sejam elas políticas ou religiosas sobre nós, para que glorifiquemos o teu nome também no âmbito do casamento, do matrimônio, para que ideias e posturas meramente humanas ou carnais sejam, ó Deus, afastadas do nosso meio e possa prevalecer entre nós a mente de Cristo, a postura de um cristão maduro na fé, de um marido, ó Deus, que busca e trata a esposa nos termos do Senhor. E se existem, ó Deus, casais aqui que têm dificuldade nessa área, que o Senhor intervenha para que haja também a busca de ajuda, a fim de que essa dificuldade seja, ó Deus, tratada, enfrentada, e haja cura, haja resolução, solução de problemas. Te pedimos isso, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.